Obrigada, irmã. E a gente vai ter agora também um testemunho dessa jovem que representou o Brasil também, trazendo esse amor, a devoção à Nossa Senhora, a nossa Miss Universo Brasil, Maria Gabriela. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Salve Maria! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Boa tarde a todos vocês. Eu sou Maria Gabriela Lacerda, tenho 24 anos, sou teresinense, piauiense e tem um detalhe, também sou Miss Universo Brasil. Eu vou tentar resumir um pouco a minha trajetória de vida, minhas idas e vindas com Deus, porque essa é uma realidade nossa. A gente às vezes é insistente em dizer não, mas quando a gente diz o sim, é um divisor de águas, e eu vou provar isso para vocês, como Deus fez na minha vida. Tudo começou com a minha mãe e meu pai, que não eram aqueles católicos de frequentar missa. Eu era aquela criança que não fez catequese, não participou muito ali na igreja, ia aos domingos, algumas vezes na novena, mas apesar de ter avós muito devotos, eu não tinha aquele amor despertado no meu coração ainda. E fui crescendo numa escola católica chamada Instituto Dom Barreto, um bispo tinha fundado, vejam só. E fui entendendo naquele caminhar, o início do ano letivo com missa, primeira comunhão, fiz na escola, mas ainda não havia despertado esse amor. Muito menos pela mãezinha, né? E fui caminhando, fui buscando, mas distante. Com 5 anos, eu tive que fazer uma cirurgia muito séria. Eu tive minha apêndice estrangulada, então minha barriga estava toda comprometida e eu poderia ter morrido ali, mas Deus não quis assim. Fui caminhando, aos 9 anos, infelizmente, meu pai teve uma questão de saúde, um erro médico, uma cirurgia mal feita, e ele acabou nos deixando. E é aí que começa a história. Minha mãe ficou muito triste, desnorteada, passou por depressão, criou 2 filhos sozinha. E o mais interessante de tudo isso, e eu vou pedir licença para contar um pouco do seu testemunho, Silvia, é que ela passou por vários lugares. Igreja evangélica, também no espiritismo, né, Silvia? Ela buscava alguma coisa que suprisse aquela dor. Tudo aquilo que ela vinha sentindo, aquele desespero, o chão dela sumiu. A rocha estava firmada no meu pai Fernando Lacerda. E foi aí que uma amiga falou de um padre que era maravilhoso, melhor que um psicólogo. E tinha uma missa muito abençoada na igreja desse padre. E ela levou minha mãe até lá. Ela já não queria mais estudar, estava fazendo faculdade, metade do curso de fonoaudiologia. E eu me lembro, criança, de não entender por que Deus tinha levado meu pai. Eu amava ele tanto, eu era tão querida por ele, tão amada. De 5 filhos, de 5? 4. Não, é o Fernando, eu, Lúcio, Lincoln e Livre, são 5. Porque são 3 do primeiro casamento do meu pai. Eu era a única filha mulher. Então eu sentia muito a falta dele. Ele era meu pai. E eu me lembro de depois da minha mãe conversar com esse padre. E ele foi aquele padre que deu um chacoalhão na vida. Falou: minha filha, você não é a primeira e nem a última mulher que vai perder o marido. Você tem 2 opções. Ou você volta para sua casa, deixa a depressão lhe matar, ou você levanta sua cabeça com a ajuda de Jesus e Maria e vai criar os seus 2 filhos com dignidade. E ela escolheu erguer a cabeça e seguir o caminho. E ele também fez um convite: minha filha,
a gente tem uma missa aqui que chama Missa da Misericórdia, uma bênção. E ela começou a levar a mim e ao meu irmão, e nós começamos então a verdadeira caminhada para Deus. Ali eu ainda não conhecia Jesus, também não conhecia Maria. Vou pular um pouco essa história, vou adiantar um pouco. Fui convidada para participar do grupo de coroinhas, comecei a servir, ela também. Depois o meu irmão também entrou para o grupo de coroinhas e fomos seguindo a nossa caminhada, mas ainda sem conhecer o amor de Deus. Porque é assim, não é no nosso tempo, é no tempo dele. E veja que interessante, o chamado começou pela minha mãe. Olha a importância de vocês, pais. Sem vocês, se vocês não falarem, seus filhos não vão conhecer o amor de Deus. E é o que Nossa Senhora nos pede. Fala do meu filho. Fala. Apresenta Jesus, apresenta a Maria. Se não fosse a minha mãe, eu não conheceria Jesus. E então continuamos nessa caminhada, e é engraçado que nesse meio tempo, mesmo sem entender, Deus me fazia convites e eu aceitava. Me convidou à castidade, me convidou à virgindade até o casamento. Deus me convidou ao amor, me convidou ao entendimento, e mesmo assim eu não o conhecia, porque o conhecer está no relacionamento. E foi aí, nesse decorrer da minha vida, que a gente teve que ir para São Paulo. Um chamado que Deus, de novo, fez para minha mãe. E ela, sem pensar duas vezes, disse sim. E nós saímos do Piauí, cada um com uma mala, uma mochila nas costas, sem ter para onde ir, apenas confiando no amor que essa mulher tinha por Jesus. Vejam só, ela confiou. E assim como minha irmã Maria Raquel falou que assinou um contrato em branco, a Silvia também, a minha mãe também. E então chegamos em São Paulo, achávamos que o chamado, que o destino era a minha carreira de modelo. Vejam só, veio a pandemia logo em seguida, praticamente não consegui trabalhar como modelo em São Paulo. E foi na pandemia, em 2020, que Nossa Senhora fez o chamado para todos nós. Para mim, para minha mãe e para o meu irmão. Começamos a rezar o terço. E de novo a minha mãe começou uma busca incessante por Deus. Eu perdida de um lado, não queria saber de ninguém, fazendo TikTok. O meu irmão jogando no computador e a minha mãe buscando e buscando. Buscamos grupo de oração, buscou texto, buscou tudo. E aí a gente encontrou o exército de Deus, a Aninha e o Ítalo. Minha mãe começou a rezar, foi chamando a mim, chamando ao meu irmão. Quando vimos, estávamos todos em oração, em ordem de batalha. Mas aí veio um momento marcante na minha vida, e eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Um momento em que eu não sentia a presença de Deus, mesmo buscando a Ele. A chamada frieza espiritual. Foi muito difícil para mim, porque como eu falei para vocês, eu não conhecia ainda o amor de Deus. Eu não tinha relacionamento com Ele. Então não tinha como eu saber o que era aquele momento que eu estava passando. Mas eu continuava buscando, me entregando ao Santíssimo Sacramento, perguntando todos os dias a Deus o porquê, o para quê de eu estar passando por isso. E foram um ano inteiro nessa angústia, até que depois de vários meses, quase um ano com a Aninha e o Ítalo, Deus nos mostrou o Frei Gilson. Olha só, o nosso santinho, gente. Ele falava sempre em suas pregações, eu me lembro de mergulhar na sua série sobre a imitação de Cristo, o itinerário da castidade, mas foi numa pregação no tempo do Advento que ele falou sobre a importância da confissão. E de tudo que eu tinha tentado fazer, a última coisa que eu tinha pensado
era em me confessar. Eu nunca tinha feito catequese, como que eu saberia a importância desse sacramento? E foi aí que eu busquei a confissão. E ali mesmo, falando com o padre, o que eu dizia para ele já me respondia todas as minhas perguntas que eu vinha me fazendo por tanto tempo. Eu senti ali a presença do Espírito Santo. E desde então eu comecei minha caminhada incessante tentando entender tudo sobre a igreja, tudo sobre Deus, tudo sobre a fé. E a partir disso veio o meu chamado à consagração a Nossa Senhora. Veio o meu chamado ao uso do Santo Véu, que hoje se perdeu um pouco dentro da nossa igreja. E foram tantos e tantos chamados, tantos milagres, tantas confirmações em todo esse tempo. E vem aí também o testemunho do meu irmão, Fernando, que enquanto eu estava vivendo esse meu momento de busca incessante, ele também estava caladinho, não contou nada pra gente. Fez uma inscrição, foi fazer um vocacional com os carmelitas, mensageiros do Espírito Santo. Depois foi chamado ao vocacional nos frades franciscanos capuchinhos. Acreditam? Hoje o meu irmão é pós-noviço, está no Chile em missão, é um frade capuchinho da... Ai meu Deus, é uma graça muito grande. É uma bênção. Em nome de Jesus, um futuro sacerdote para a nossa igreja. Mas eu vou pular um pouco mais essa história para poder falar dela, que chegou até mim como uma mãe que chega com um abraço, um aconchego, que eu vivia no passado ano mais difícil da minha vida, em todos os sentidos possíveis. Foi um ano que eu aceitei representar o Brasil, que eu me tornei Miss Brasil. Ontem eu estava completando 1 ano de Miss Brasil. E foi o ano mais conturbado, espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Ninguém imagina, mas foi ela que me sustentou. Foi o desejo de levar ela neste título para o Miss Universo que me sustentou. Se não fosse por ela e pela Silvia, eu não teria chegado até lá. E isso aqui hoje, o meu testemunho não estaria sendo ouvido por tantas pessoas. Foi ela, foi Jesus que me chamaram. E eu tive que dizer uma palavra que ela também disse. Qual foi essa palavra? E esse é o convite que ela e Deus nos fazem. Cada um de nós tem uma missão. Vocês, pais, têm uma missão de educar os seus filhos. Senhores, senhoras, vocês são um exemplo que nós jovens temos da igreja. Vocês já viveram muitas experiências e hoje têm a sabedoria que Deus deu para vocês. Vocês têm a obrigação de fomentar essa fé nos jovens. Jovens, acordem, nós somos o futuro da igreja. Não vamos fraquejar, vamos rezar. Nossa Senhora nos chama para o rosário. Veja o movimento que está acontecendo no nosso país. É rosário, joelho no chão. E a igreja precisa de todos nós, do nosso sim. Crianças, vocês são a nossa certeza de que Deus existe. Vocês são além do futuro. Vocês são a certeza de que a nossa igreja, a nossa fé vai continuar. Cada um de nós tem uma missão, uma vocação e um sim para dar a Deus. Que seja o sim à vida religiosa, que seja o sim à vida matrimonial, que seja sim a maternidade, que seja o sim a missões, vocações. Sim, essa tem que ser a nossa resposta para Deus. Eu nunca imaginei hoje poder ter tantas pessoas aqui me ouvindo. Eu já dei meu testemunho algumas vezes, já falei pelo meu celular, em podcasts, entrevistas, mas ver a quantidade de irmãos em Deus que eu tenho
e ver que todos nós estamos em sintonia e amamos o mesmo Deus. Só falta que nós falemos sim. Esse é o convite que eu faço para cada um de vocês hoje. Eu disse sim. E Maria me deu o maior dos privilégios. Eu sou filha da mãe de Deus. Eu sou filha do meu Pai, do nosso Pai. Digam sim, sem pensar duas vezes. Vai ser difícil, mas digam sim. E que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Rezem por mim, eu estarei rezando por vocês. Deus os abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! E a sua mãe Maria Santíssima. Deus os abençoe.